Aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor para todos vocês. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Que noite maravilhosa. Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo 28, verso 20. Olha o que está escrito. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Verso 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Esse texto aqui mexe muito comigo, porque nós encontramos um dos patriarcas, Jacó, antes de ser transformado a Israel, pastor Lucas, numa fase muito difícil, Priscila, Gabi. Ele estava como fugitivo, numa crise terrível. E é muito interessante que Jacó está fazendo aqui um voto com Deus. Está fazendo aqui, selando um voto e dizendo assim: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, se Ele me der pão para comer, vestes para vestir, e eu retornar em paz, em segurança, protegido à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E ele no verso 22 diz o seguinte: esse voto que eu estou fazendo é tão sério que, se isso acontecer, tudo que eu conseguir, certamente eu darei o dízimo. O dízimo, ele protege o que você tem. O dízimo protege o que você tem. Mas o interessante é que o voto te faz alcançar o que você não tem. Jacó está fazendo um voto daquilo que ele não tem, Ju. Se você olhar aqui, a história de Jacó nesse contexto, você vai ver que ele não tinha nada. Mas ele está fazendo um voto, porque voto abre essa porta para você alcançar o que você não tem. Repitam comigo: o dízimo protege o que eu tenho. O voto me faz alcançar o que eu desejo. Os maiores testemunhos que eu já ouvi, as maiores histórias de milagres, Alain, extraordinários na vida financeira, foram de pessoas que fizeram propósitos com Deus, que fizeram votos com Deus. Se eu fosse aqui contar a quantidade de experiências que eu já tive nos desafios, se os pastores daqui, muitas pessoas daqui forem compartilhar, esse culto se tornaria uma vigília. Alguém aqui já fez um voto com Deus e foi honrado quando fez o voto? Olha quantas pessoas. Muito obrigado. Então o voto é algo muito poderoso, porque o voto ele te proporciona alcançar aquilo que você não tem. É igual Ana. Qual era o sonho de Ana? Ser mãe. Como é o seu nome? Ismael, entre nós dois. Ismael. Só que o texto diz que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Pri, Ana era estéril. Aí olha, Patrick, olha o que Ana fala para Deus, na hora que ela vai fazer um voto. Senhor, se tu atentares para a aflição da tua serva, e me deres um filho, eu vou te devolver, eu vou te dar ele vai te servir. Só que olha que interessante, ela não podia ter filho, e o voto que ela está fazendo com Deus é o seguinte: Senhor, se o Senhor me der, vai ser seu. Então voto é isso, voto ele te faz alcançar o que você não tem. Esse é o poder do voto. E Ana, olha que interessante, Ana entregou a Deus aquilo que ela não tinha antes de receber.
quando você se move em fé, você mexe com o coração de Deus. Toda vez que Deus quer te levar a outro nível, Deus te dará oportunidade. Se Deus quer te fazer uma pessoa mais paciente, não espere ter uma vida tranquila. Se Deus olhar para você e perceber que você tem que ser mais paciente, sabe o que Deus vai te dar? Uma vida cheia de tribulações. É sério. Pastor, eu preciso ser mais paciente, então não espere uma vida tranquila. Porque você não se torna mais paciente em uma vida tranquila. Como você descobre o nível da sua paciência? No meio da turbulência. É ali que você percebe se você é uma pessoa paciente, que tem domínio próprio. Então, se Deus quer aumentar o seu nível de paciência, Deus te dará oportunidade para ser paciente. Quem aqui precisa ter mais fé? Quem quer crescer no nível de fé? Levanta a mão para eu ver. Quer crescer em fé? Então se prepare para lidar com o mar fechado, com um gigante te afrontando, com muralha, que humanamente não tem como transpor. É diante dessas circunstâncias que você vai aumentar o nível de fé. É a oportunidade que Deus está te dando para ser uma pessoa de mais fé. Agora, quando Deus quer mudar a vida financeira, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja sincero. Alguém aqui quer alcançar, atingir um novo nível financeiramente falando? Então não espere Deus... Até o câmera levantou a mão, olha, o câmera, ele levantou, eu vi agora. Ele levantou assim. Como você se chama, câmera? Ronald. Parabéns, você está ligado, hein, Ronald? Ronald. Quando Deus quer aumentar o nosso nível financeiro, Deus não nos dá dinheiro. Deus não vai te dar dinheiro. Pastor, o que Deus me dá quando Ele quer aumentar o meu nível financeiro? Deus vai te dar a oportunidade para semear. O que você precisa entender é isso. Sempre que Deus quer te levar a um novo nível, Deus te dará a oportunidade de crescer nesse nível. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa, que é a oportunidade de semearmos no reino de Deus. Eu gostaria muito que você ativasse a sua fé. Janders, um dia Deus usou um profeta para falar comigo. E ele falou assim: Pastor Raik, eu estou vendo ouro em pó na sua mão. Só que não era ouro mesmo. Era algo espiritual. E ele falou o seguinte: Deus está mandando eu te dizer que aonde você sentisse a presença dele de uma forma diferente, ele iria transferir esse ouro que ele colocou na tua mão. Patrick, ouro na Bíblia representa a glória de Deus, riquezas. E eu creio que Deus usa profetas. Quem crê? Eu creio. E hoje, pastor, eu senti algo muito diferente quando eu estava me preparando para essa noite. Hoje haverá uma transferência de unção aqui. Uma transferência de unção. Só pode falar de prosperidade quem tem autoridade no assunto. E eu sei o que Deus fez na minha vida. Deus mudou a minha vida. Teve dias, momentos que eu não tinha nem o que comer. Só que Deus me encheu de promessas. E também me desafiou a crescer em desafios. E sabe, eu vivo tantas coisas maravilhosas da parte de Deus. Aí você pergunta: pastor, como? É uma bênção que Deus dá. E você precisa entender que existe, é bíblico, existe o dom da prosperidade. E prosperidade não é apenas ter dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro, mas não é próspera. Prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. Muito mais do que ter dinheiro. É José, ele coloca a mão e prospera. Eu quero liberar uma palavra aqui, se você crê, pega. Deus vai fazer algo tão poderoso na sua vida financeira, que dentro de um espaço de tempo não tão longo, o teu salário de hoje se tornará o seu dízimo. Você pode falar isso para quem está do seu lado? O seu salário de hoje pode ser o seu dízimo de amanhã.
Eu quero te estimular a crescer. Você não pode ser uma pessoa de mentalidade pequena. Pastor, eu não gosto quando a igreja começa a falar de dinheiro. Preste atenção. Deus, Ele quer atingir todas as áreas da sua vida. Não adianta você viver no terceiro céu, falar línguas estranhas, carregar dons extraordinários e não ter uma vida próspera aqui. Patrick, eu aprendi que tudo que eu critico, Deus nunca vai me dar. Então uma pessoa, preste atenção, uma pessoa que vive criticando prosperidade, Deus nunca vai fazer ela se tornar uma pessoa próspera, porque ela já colocou na cabeça dela que dinheiro faz mal. Preste atenção, o que faz mal não é o dinheiro, o que faz mal é o amor ao dinheiro. Quanto mais próspero Deus permitir que você seja, mais condições você terá para abençoar vidas, para ser generoso. Na semana passada nós levantamos uma oferta aqui para uma criança que nasceu com um probleminha. Eu não sei se tem foto, pessoal aí da mídia. Se tiver, só coloca a foto, não precisa nem pôr o vídeo. Nasceu com um probleminha. E quanto que é a cirurgia, pastor? 148 mil reais. Parece que é muito, 148 mil reais. Sim ou não? Mas quando você compara o destino de uma criança, Guita, se realizarmos a cirurgia na vida desse bebê, dentro dos próximos 2 meses, a vida desse bebê nunca mais será a mesma. Olha aqui, ó. Ele nasceu com a testinha dele, ó, nasceu com um problema. Então, se não realizar a cirurgia, se torna irreversível e ele vai ter um rosto deformado, a cabeça deformada para sempre. Então, quando você olha e fala assim, 148 mil reais é muito, pastor. Em relação ao destino de uma criança, 148 mil reais não é nada. Não é nada. E eu fiquei muito feliz. A cirurgia já está paga. Já está paga. A família de Deus é uma família que vive milagres e expressa essa generosidade. Pastor, eu creio que Deus quer me levar em um novo nível financeiro. Cadê os empresários aqui de Santa Catarina, os empreendedores? Eu libero uma palavra debaixo da unção de Deus. Se prepare para viver um ano de expansão no teu negócio. Você vai fechar contratos que você nunca imaginou que poderia fechar. Se você crê, diga: eu tomo posse dessa palavra. É impossível, olha o que eu estou falando, é impossível uma pessoa que tem a coragem que Jacó teve não viver milagres. Olha o que Jacó está falando: Deus, eu estou quebrado, estou no fundo do poço, mas se o Senhor cuidar de mim, me der o que comer, o que vestir, eu ter segurança, paz, eu vou te dar tudo o que eu conseguir, tudo o que eu conseguir, eu vou tirar o dízimo. Ele fez o voto do que ele não tinha. Deus mudou a história desse homem. É impossível uma pessoa que se move em Deus com propósitos não viver milagres extraordinários. Você terá testemunhos extraordinários para contar. O pessoal da mídia, coloca por favor Gênesis versículo 1. Gênesis versículo 1. Do capítulo 1. Gênesis versículo 1 do capítulo 1. Gênesis 1:1 está assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitas pessoas pensam que o livro do Gênesis, por ser o primeiro livro da Bíblia, é o livro mais antigo. Mas provavelmente, Janderson, o livro de Jó, ele é mais antigo que o livro do Gênesis. Talvez você ouvindo eu falar que o livro do Gênesis não é o livro mais antigo, você, pastor, como existe essa possibilidade? É porque o Gênesis foi escrito por Moisés.
não só o Gênesis, como toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi Moisés quem escreveu. Nós chamamos esses 5 livros, senhor Calazans, de lei mosaica, porque Moisés foi quem escreveu. Já o livro de Jó, Léo, pela narrativa, tudo indica que Jó foi contemporâneo a um dos patriarcas, existiu na época de um dos patriarcas. Então, quando você parte desse princípio que Jó existiu na época de um dos patriarcas e Moisés foi quem escreveu o Gênesis, isso significa que Jó narrou a sua autobiografia muitos anos antes de Moisés ter nascido. Por isso que, cronologicamente, nós entendemos que o livro mais antigo da Bíblia não é o livro do Gênesis, mas é o livro de Jó. Pastor, se o livro do Gênesis não é o mais antigo, por que ele assume o primeiro lugar da Bíblia? Porque ele fala sobre a criação, Davi, sobre a origem de todas as coisas. Ju, esse primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, no original ele é chamado de Bereshit, que significa no princípio. Essa palavra Gênesis, ela é uma palavra transliterada. O nome desse livro no original é Bereshit, que é no princípio. Se o pessoal da mídia ter aí a versão ACF, fica melhor. Essa daqui é NVI. Se vocês possuírem aí a ACF, eu agradeço. Então, olha o primeiro versículo da Bíblia. Ju, consegue ler para a gente? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ju, então quer dizer que o universo e tudo que nele há não é obra do acaso? Não. Quem criou? Deus. É muito inteligente, hein? Tá com medo de responder, né? Não vou te fazer pergunta difícil. Eu quero virar meme, gente. Não vai virar, não. Olha que interessante. O primeiro versículo da Bíblia indica Deus como o responsável pela criação. No princípio, criou Deus. Essa frase no hebraico se constrói da seguinte forma: Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Bereshit, no princípio, criou bara Deus Elohim. Essa expressão criou, que no hebraico é bara, revela um poder que só Deus tem. Esse criou aqui, ó, no hebraico é bara, revela um poder que só Deus possui. Eu vou explicar para vocês de maneira muito rápida e objetiva e todos vão entender. Ju, você lembra qual foi a matéria que Deus usou quando ele foi fazer o homem, quando ele foi fazer Adão? Lembra qual foi a matéria? Qual foi? Se você acertar, eu faço uma oferta para você. Foi o barro. Ele está com medo de responder. É isso, Deus usou o barro. Vamos ver quando Deus usou o barro? Coloca, por favor, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Olha quando Deus fez o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ó. Pode ler para a gente, Ju? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Peraí. Criou o homem do pó da terra ou está escrito que formou? Formou. Então aqui Deus não está criando Adão. Formando. Por que aqui Deus não está criando o homem? Porque Deus usou uma matéria-prima, que no caso foi, Léo, o barro. Tudo que é feito a partir de uma matéria-prima não é criado, é formado. Por exemplo, nós chamamos isso daqui, Patrick, de tribuna. O marceneiro deu forma a essa tribuna, porque o marceneiro usou uma matéria-prima que foi a madeira. Então tudo que você faz a partir de uma matéria que já existe, você não cria, você forma, modela. Por isso que quando Deus pegou o barro para fazer Adão, não está escrito que Deus criou o homem, está escrito que Deus formou o homem. Porque formação, Léo, entre nós dois, dá para você escrever uma canção, que isso é muito bom. Léo, formação é só você pegar o que já existe e a partir daquilo modelar algo novo. Isso é formar. Agora o que é criar? O bara é você
ter capacitação para fazer o que você deseja a partir do nada. Pegou, Laio? Por isso que criação é um poder exclusivo de Deus. Porque criar é diferente de formar. Eu posso pegar o que Deus criou e formar algo diferente. Agora, criar é você chamar a existência o que não existe. E aí a gente começa a pregação agora, Ju. Põe Gênesis capítulo 1, versículo 1 de novo. Ju, lê pra gente Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Deus. Deus. Quando Deus criou, Ju? No princípio. No princípio. Se é o princípio, existe algo além de Deus? Não. Porque é o começo de todas as coisas. Então, Patrick, nesse princípio, nós estamos falando sobre o nada absoluto, Laio. Nesse princípio não existia nada, nenhuma matéria. Por isso que Deus aqui aparece criando. Porque não tinha nada, e do nada Deus fez tudo. Aqui já daria para fazer uma pregação. Nunca despreze o nada. Porque na matemática de Deus o nada também é um número. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o que é nada hoje, Deus pode fazer se tornar tudo amanhã. Ju, você já viu no Egito algum governador lá antes de José? Já viu? Nenhum. E depois dele, você já encontrou outro governador lá no Egito? Encontrou, Léo? Não. Por que a gente não encontra na história do Egito nenhum governador além de José? Já parou para pensar nisso, Lai? Só entre nós dois, então. É porque no Egito não existia cargo de governador. Quem reina no Egito é Faraó. A pergunta é essa: se no Egito não existia cargo de governador, como José se tornou governador lá? Hã? Deus fez o quê? Criou o quê? O cargo do quê? De governador. Então vocês estão dizendo que quando Deus tem um plano na vida de alguém, nem que ele tenha que criar cargo que não existe, ele cria para o nome dele ser glorificado? Ju, lê um de novo, Ó, não fica tímida, não fica, eu juro que eu faço uma oferta para você, se você... Lê um de novo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Os céus e a terra. Então Deus não começou embaixo, Ju? Não. Deus começou aonde? Em cima. Aonde? Em cima. Só entre nós dois. É porque Deus não começa nada aqui. Léo, tudo que Deus faz, Ele começa lá. Lembra o tabernáculo que Moisés construiu na terra? Não era o original, era uma réplica. Porque o original estava no céu. Deus criou terra e céus ou céus e terra, Ju? Céus e terra. Porque o céu é referência para a terra. Tudo começa em cima. Se ele não pegar, a gente acabou. Você lembra que na cruz Jesus pronunciou uma frase que mudou a história da humanidade? No grego, tetelestai. Em português, está consumado. Você lembra o que aconteceu no templo quando Jesus disse tetelestai na cruz, Ju? Você lembra no templo o que aconteceu? Com o véu? Se rasgou. Hã? Se rasgou. Como que o véu se rasgou? Você lembra? De cima a baixo. De baixo para cima? Não. Como que se rasgou? De cima para baixo. Por que o véu não se rasgou de baixo para cima? Porque começa tudo em cima. Repete, Ju. Porque tudo começa em cima. A salvação não é uma obra do homem para Deus. Por isso, Patrick, que o véu não se rasgou de baixo ao alto. A salvação é uma obra de Deus para o homem. Lion, religião é o homem tentando construir uma escada da terra para encontrar Deus no céu. Evangelho é Deus descendo do céu através da cruz para salvar o homem na terra. Você não é salvo pelo que você fez, você é salvo pelo que Ele fez. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: tudo começa em cima.
por isso que Jesus disse em Mateus 6,33: busquem primeiramente o reino dos céus, porque a prioridade de Deus são as coisas de cima. Alguém na galeria está pegando? Quando o homem prioriza as coisas do alto, ele não precisa se preocupar com as coisas de baixo, porque estas vos serão acrescentadas. Ju, lê de novo um. Olha como a Bíblia é rica, Léo. Dá para o Léo ler agora, Ju? Lê, Léo. Lê para a gente um. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Léo, vê se Deus criou o céu ou os céus. Os céus. Espera aí, então não está no singular? Não. Então Deus não criou o céu. Não. Deus criou os céus. Léo, então não existe um. Não. Existem mais de um. Paulo falou de um homem, eu arrepio quando eu lembro disso, por isso que eu fiz. Ele falou assim lá: eu conheci um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo foi levado ao terceiro. Então já tem mais de dois. Nós cremos que existem três. O primeiro é esse que nós enxergamos a olho nu, chamamos ele de céu atmosférico, Priscila. O segundo é o astronômico, onde estão os astros, o sol, a lua e as estrelas. Léo, o terceiro é o céu dos céus, aonde habita o trono do Todo-Poderoso, aonde a canção não vai envelhecer. No primeiro céu, Lion, todas as companhias aéreas colocam um homem. A Gol tirou você de São Paulo e trouxe para Floripa. A Latam tirou você do Rio e trouxe para Floripa. Porque no primeiro céu, todas as companhias aéreas colocam um homem, Patrick. A Latam coloca o homem, a Gol, a Azul, a American Lines, a Emirates, a KLM, a Air France, a Delta, a Copa. Todas as companhias aéreas colocam o homem no primeiro céu. No segundo céu, nenhuma companhia aérea consegue colocar o homem. Só a NASA conseguia levar o homem para o segundo. E recentemente, um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, dono da Amazon, visitou o segundo céu. Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, que é um dos homens mais ricos da Forbes, ele está investindo bilhões e bilhões do seu capital para possibilitar com que os ricos desta terra acessem o segundo céu dentro de um espaço de tempo muito curto, Ju. Está sendo tudo projetado. Então no segundo céu, só a NASA e os bilionários conseguem levar os homens. Agora no terceiro céu, Lion, só tem um caminho para o homem acessar o terceiro. Jesus disse: quer conhecer o terceiro? Vem, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é ninguém vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ju, enquanto a gente não chega nesse terceiro céu, a gente chama ele para cá. Ju, Deus nunca tinha falado nada. A primeira vez que Deus falou foi no versículo 3. Coloca por favor Gênesis 1:3. Léo, lê pra gente Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz. E o que houve? E houve luz. Oh, não, peraí, gente. Se vocês não pegar, não volta na segunda-feira que vem, hein? O que Deus falou, Léo? Haja luz. E o que houve? E houve luz. Como você se chama? Parece o Justin Bieber, hein, Mateus? Mateus, você já ouviu falar desse versículo? Te ensinaram que essa luz é a luz do sol. Ó, e disse Deus: haja luz. E o que houve? Luz. Você cresceu aprendendo que essa luz é a luz do sol. Do sol. Vou falar uma coisa aqui para você que não tem no Google. Mateus, essa luz não pode ser a luz do sol como muita gente pensa. Tá doido, pastor? Como assim? É porque Deus só criou o sol no quarto dia da criação. Pegou, Léo? Deus só criou o sol no verso 14. Então essa luz que Deus disse haja no primeiro dia da criação não pode ser a luz do sol. A pergunta é essa: se essa luz não pode ser a luz do sol, pelo fato do sol ainda não ter sido criado por Deus, que luz é essa que Deus disse haja? Léo,
no hebraico é manifeste-se. Não é a luz do sol, Mateus. É a luz que emana de Deus. Coloca, por favor, Apocalipse 22:5. Apocalipse 22:5. Léo, lê pra gente Apocalipse 22:5. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol. Por quê? Pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Peraí, Léo, você está falando que na Nova Jerusalém nós não vamos precisar de luz de lâmpada? Nós não vamos precisar de luz de lâmpada? Nem de luz do sol? Não, Nem de luz do LED? não. Quem vai iluminar a cidade? O Senhor Deus. Ele é a luz perpétua que jamais se apagará. É por isso que o salmista disse que para Deus dia e noite tudo é a mesma coisa. Por que para Deus dia e noite são a mesma coisa? Porque Deus é a própria luz. Pegou, Calazans? E aonde Deus chega não existe trevas, porque as trevas é apenas a ausência de luz. É por isso que para Deus dia e noite tudo é a mesma coisa. Agora, Léo, na sua opinião, a terra sabia que estava em trevas antes de Deus manifestar a luz? Por que ela não sabia? Entre nós dois, como a terra ia saber que estava em trevas se ela não conhecia a luz? Pegou? A terra nunca havia tido uma experiência com a luz, então não tinha como ela ter conhecimento que estava em trevas, porque ela não tinha uma referência de luz. Tem muita gente que vive em trevas, mas não sabe. Coloca o versículo 11 do Gênesis 1. Agora coloca o verso 11. Pastor Lucas, lê para a gente o versículo 11. Não. Pega o microfone e sobe, nós vamos finalizar. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, Sobe. e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Eu sei que conforme o tempo vai passando, eles vão contextualizando para a Bíblia ficar mais fácil de entender. Mas às vezes um detalhe, lê para a gente aqui que você vai conseguir pegar mais rápido. Verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Com quem Deus falou no verso 11? Deus falou com a própria terra. Com quem? Com a terra. Uau! Você está falando que a voz de Deus é tão poderosa que quando Ele fala... Até a terra responde. Não, pera. O que Deus mandou a terra fazer? Lê de novo. Olha lá, um prestando atenção. Olha lá. Para baterista prestar atenção é que Deus está na casa mesmo, irmão. Lê pra gente. Produz a terra erva verde. Peraí. Deus mandou a terra fazer o quê? Produzir erva verde. A relva, as árvores, as plantas. Eu acabei de pedir para o Léo ler o verso 3. E no 3 Deus falou: haja luz. Aqui Deus está falando haja plantas, ou Deus está mandando a terra produzir as plantas? Está mandando a terra produzir as plantas. Então aqui Deus não falou haja plantas. Ele não falou haja plantas. Ele mandou quem produzir as plantas? A própria terra. Por que aqui Deus não está falando haja plantas? Porque Deus nunca vai colocar a mão naquilo que você mesmo pode fazer. Você acha? Eu gosto? Já pegou. Você acha que Deus mandaria a terra produzir algo que ela não fosse capaz? Impossível. Porque Deus nunca vai me dar uma ordem que eu não seja capaz de executar. E nem fardo que você não consiga carregar. Quem criou a terra? Deus. Quem criou a terra? Deus. Então você está dizendo que quando Deus criou a terra, Deus potencializou ela para produzir? Exatamente. Sabia tudo que ela era capaz. Mas ela não sabia. Não sabia até que Ele falou.
Tem gente aqui que não sabe o que carrega, mas Deus permitiu que viesse para a segunda abundante, Aleluia. para descobrir o potencial que carrega. Aleluia. Alguém pegou lá? Olha, pai com criança de pé. Ela é o filho. Se o diabo achou que você ia ficar parado, o diabo se enganou. Se o diabo achou que você ia entrar em uma fase de estagnação, o diabo se enganou. Essa noite Deus vai te ativar para você cumprir o seu propósito. Alguém na galeria está pegando. Bate na mão de no mínimo 3 pessoas e fala assim: se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Se prepare para produzir o que você nunca produziu. Léo, eu sei que você já escreveu canções maravilhosas, mas se prepare para produzir o que você nunca produziu. Pastor, eu sei que o senhor já viveu coisas extraordinárias, mas se prepare para produzir o que você nunca produziu. Deus está te ativando nessa noite para você descobrir o potencial que existe dentro de você. Pastor, Deus mandou quem produzir? A terra. Como a terra apareceu no versículo 2, o senhor lembra? Sem forma E vazia. E no 11 Deus está mandando ela fazer o quê? Ela produzir. Dá para você escrever um livro. Vou escrever. Então a terra que aparece sem forma e vazia no 2 é a terra que Deus manda produzir no 11. Exatamente. Porque o fato da terra, por um momento, estar sem forma e vazia, não significava que ela estava sem potencial. Exatamente. Pegou? Peguei. Ela precisava era uma ordem de Deus para tomar forma na vida dela. É isso que vocês vieram buscar aqui, uma palavra do Senhor, que onde a palavra tem todo o suprimento, onde a palavra você caminha sobre o mar, onde a palavra você tira recurso de onde não tem, onde a palavra você pega a realidade e transforma ela num sobrenatural, num milagre. 5 pães e 2 peixes alimentam a multidão quando tem uma palavra. Quando há uma palavra, todas as coisas sempre são possíveis, né? A gente chegou aqui e não tinha nada disso, nem sabia como é que ia acontecer. Em 5 meses a gente contempla a rapidez de uma palavra. Se você virar aí ao seu redor e olhar, você vê o que é uma palavra em ação. Aliás, se você pensar um pouquinho no teu passado aí, você vai ver que se você só está aqui hoje por causa de palavras de Deus que ainda não se concretizaram e não se cumpriram na sua vida, porque com certeza muitos de vocês nem aqui vivo era para estar, se não fosse uma palavra do Senhor, que dá recurso, que te livra, que te blinda. Essa é a palavra de Deus. Pastor, se a terra respondesse para Deus: eu estou sem forma. Eu gostei da tua linha, eu vou na tua linha de raciocínio. Desculpa, eu vou voltar. Não. Ela não tinha forma e não tinha vazia. Ela não tinha forma e estava vazia. Certo. Mas ela tinha uma palavra. Exatamente. Se a terra respondesse: eu estou sem forma, eu estou vazia, o senhor acha que ela ia conseguir efetividade no propósito de produção? Não. Porque quem olha para o que falta não consegue perceber o que já tem. Exatamente. Sabe por que tem gente que não está conseguindo produzir? Porque estão canalizando muita energia e atenção no que falta. Enquanto você ficar olhando para o que falta, você não vai conseguir perceber o que você já tem. Sabe, pastor, que esse foi o ápice do primeiro pecado da humanidade? Eles podiam comer de tudo, mas Satanás sempre chama a atenção e fala: olha, dessa aqui você não pode, porque se você comer, falta você ser igual a Deus. Eles não tinham pecado, eles eram perfeitos, eles se encontravam com Deus todo dia, mas Satanás quis colocar uma falta. E é isso que Satanás faz quando você compra um carro novo, quando você está na casa nova, quando você está num lugar novo. Ele sempre tenta colocar uma falta para você abraçar ela e experimentar a desgraça na tua vida. Por isso que Deus não se move por falta, mas sim por propósito, né? Deus deu o Éden para o homem. Deus deu o jardim para o homem. Aí a serpente aparece e diz: ainda falta uma árvore. E tem gente trocando o paraíso por causa de uma árvore que falta. Meu Deus. Estou traduzindo só o que você falou. É mais simples, né? Se ele não pegar, a gente pula lá. Se a terra falasse assim: eu não tenho forma, eu estou vazia, ela ia conseguir produzir? Não. Porque ela ia olhar para o que faltava e não ia conseguir ser eficiente com aquilo que ela já tinha.
Eu faço uma oferta para você se você acertar. Eu prometo no altar. Você vai sair daqui com um pix feito. 5.000 homens com fome, fora mulheres e crianças. A pergunta de Jesus foi: o que está faltando? Ele perguntou isso? Não. O que ele queria saber? O que nós temos? Aí lembra quem apareceu? Sim. Quem? André disse que tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus olhou para os 5 pães e 2 peixinhos que o menino estava na mão e falou: ainda falta muito, a multidão é grande. Ele fez isso? Não. Sabe o que ele fez? O que, pastor? Levantou e deu graças. Quando eu aprendo a ser grato pelo que está na minha mão, Deus traz o que está faltando através da unção da multiplicação. Chacoalha a mão de quem está do seu lado, chacoalha para ele ou ela acordar, chacoalha e fala assim: esquece o que falta, celebre pelo que você já tem. Esquece o que está faltando, celebre pelo que você já tem. A gente finaliza. Deus mandou quem produzir? A terra. A terra. Deus mandou ela produzir o quê? Erva. Nos dias de Noé veio um dilúvio. Correto. O que o dilúvio fez? Alagou tudo. Hã? Alagou tudo. Matou tudo. Limpou. Gente, isso aqui é para vocês fazerem Floripa tremer. O dilúvio destruiu tudo. Exatamente. Mas ele conseguiu tirar da terra a capacidade de produzir? Não. Porque dilúvio pode arrancar o que está no superficial, mas nenhum dilúvio é capaz de tirar o que Deus colocou no profundo. Aleluia. Dilúvio pode tirar dinheiro da tua conta, carro importado da tua garagem. Dilúvio pode tirar você da business, te colocar na econômica. Existem dilúvios que nem entrar no avião permite que você entre. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te lembrar: não existe um dilúvio capaz de arrancar de você o que eu coloquei no profundo. Tem gente aqui que está tendo dificuldade para recomeçar, para lidar com a vida após dilúvio. Porque tem pessoas aqui que enfrentaram dilúvios tão terríveis que hoje não está conseguindo mais lidar com tudo que o dilúvio levou. Só que você precisa colocar uma coisa na sua cabeça: ficar fazendo o cálculo do que foi embora não vai resolver nada. Esquece o que o dilúvio levou, senão você vai perder o potencial de produção. Esquece o que o dilúvio levou. Você está procurando fora as respostas que Deus já colocou dentro. Aleluia. Tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito está dentro de você.